Bem-vindos a mais um BTG Asset Talks. Eu sou a Isabela Cruz, do time de distribuição. E eu sou Rodrigo Fortinelli, também do time de distribuição aqui da BTG Pactual Asset. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Ronaldo Rodrigues, sócio do BTG Pactual. Ronaldo, obrigada pela sua vinda aqui no nosso podcast. Bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, espero que o bate-papo seja elucidador aqui para todo mundo. Ótimo. Ronaldo, vamos começar aqui apresentando vocês para o pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando. Quem é o Ronaldo Rodrigues? Quanto tempo você está aqui no BTG Pactual e na BTG Pactual Asset também? Tá bom. Bom, vamos lá. Eu comecei minha trajetória profissional nos idos de 2008. Eu cheguei antes do banco a trabalhar numa incorporadora residencial. Também trabalhei numa gestora de recursos de renda variável, onde eu fazia trading de ações, depois evolui para fazer análise de ações e gestão de portfólio. E em 2012 eu comecei minha trajetória no banco. Então sempre foi um desejo muito grande trabalhar aqui, sempre almejei vir para cá, não é à toa que eu sou apaixonado e tô aqui desde então. E no banco eu comecei, assim como boa parte dos nossos sócios e boa parte das pessoas, eu comecei na área de back-office, fazia back-office de ações. Depois da área de back-office de ações, eu fui para a área de aluguel de ações. E depois da área de aluguel de ações, eu voltei para a minha área original de trading, análise e gestão de portfólio. E aí foi nesse momento, em 2000, depois de alguns anos, em 2015, que surgiu a oportunidade de fazer a migração para a área de real estate, que sempre foi uma área de paixão. Então, acho que todo mundo tem um quê de gostar de real estate, todo mundo ou aluga ou compra a sua casa, seu apartamento, sua fazenda, frequenta um shopping, trabalha num escritório ou vai em algum conjunto no dentista, num médico. Então, todo mundo entende, gosta um pouquinho de real estate. Eu não sou diferente, sempre gostei da área imobiliária, desde pequeno. Enfim, minha família tem um vínculo muito grande com o setor. E quando eu cobria ações, eu também cobria as empresas, relacionadas a tijolo. Então, em 2015, surgiu a oportunidade de vir para a área. Então, me juntei ao time de real estate, que se originou em 2012. E de lá para cá, eu segui crescendo na nossa estrutura. Há alguns anos atrás, me tornei sócio do banco. E hoje eu sou responsável pela nossa plataforma de gestão dos fundos de tijolo e algumas outras frentes na ordem de private equity imobiliário. Ô, Ronaldo, uma história, de certa forma, até longa aqui, que a gente já te vê aí no banco. E entrando um pouco nessa parte de tijolo, a gente está vendo aí, principalmente o setor de shopping, dando muito uma acelerada nos últimos meses. O mercado aí mais aquecido em termos macro, principalmente para a parte de fundos imobiliários. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente o que você está vendo desse setor, onde é que você acha que estão as principais oportunidades e esse movimento recente de alta que a gente viu do mercado. Legal. Eu acho que tem alguns motivadores dessa destrava de valor, alguns que já aconteceram, alguns que estão em curso e alguns que ainda vão acontecer. Então, por isso que a gente está nesse humor positivo na indústria de fundo de investimento imobiliário, na indústria dos FIIs. A gente enxergou, num passado recente, claramente que os fundos que foram vencedores começaram sendo os fundos de CRI, perto de 2020, 2021. A gente observou a migração desse humor para o setor de logística. E o que a gente tem observado de uma maneira muito forte da virada do ano de 2023 para agora, 2024, é esse vento a favor para o setor de shopping. Isso por alguns motivos. O motivo que dita bastante aqui para a indústria é a queda da taxa Selic. Então, o nosso perfil de investidor, ele é um investidor de longo prazo, um investidor rentista e que compara muito a sua alocação de recursos com renda fixa. Então, quando você tem um movimento claro de redução de taxa de juros, acho que é público e notório, todo mundo fala a respeito, você tem uma correlação negativa entre os dois movimentos. Quando você tem a queda da taxa de juros, muito provavelmente você tem a apreciação do setor de FII. Então, você tem uma migração desses recursos. Então, eu acho que essa é a questão do fator macro. Você tem um outro fator, que é um gatilho relativamente recente, que são as restrições que hoje existem para as emissões de LCI, LCA. O Conselho Monetário Nacional recente. Exatamente, super recente desse ano.
Então vem um bolso novo. Então vem um bolso novo, então você tem um fluxo adicional vindo em curso e que a gente enxerga que tem um potencial de continuar vindo, né? Então, eu acho que esse gatilho é o gatilho que está para acontecer. Só para a gente dar uma pausa aqui, para quem está ouvindo a gente também ficar a par, foi aquela decisão, de certa forma micro, que limitou emissões novas de LCI, LCA, CRI e CRA, que são ativos isentos a determinadas companhias. Então, se acontece que no caso dos fundos imobiliários, por eles serem ativos isentos para a pessoa física, eles acabam absorvendo esse fluxo, que acaba sendo um fluxo natural, ainda mais numa queda de taxa Selic. Você vai para ativos isentos e ativos isentos que estão com certo desconto ou que estão performando bem, que conseguem entregar ali uma renda maior para o cliente que estava em outra classe. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. São classes, acho que comparáveis quando o investidor, pessoa física, faz a sua alocação de recurso. Então, é natural que quando você tem uma restrição em um determinado instrumento, ele busque alternativas de grau de risco similar. E indo mais para o micro do setor de shopping, eu acho que tem 2 pontos importantes para a gente comentar aqui. O primeiro é sobre a resolução da incerteza da performance dos shoppings. Então, se alguns anos atrás, 1 ou 2, 3 anos atrás, havia uma incerteza da reabertura dos shoppings sobre a performance dos ativos, se as vendas iam voltar, se os fluxos iam voltar. A gente teve um crescimento exponencial do e-commerce, não é à toa que o setor logístico foi ultra beneficiado. E o que a gente enxergou de lá para cá é que, muito embora o setor de logístico tenha crescido bastante e o e-commerce também, isso de nenhuma forma vem a ser substituto ao shopping, ele vem a ser complementar. Então, hoje a gente tem uma tese muito mais resiliente do setor. Então, você tirou algum prêmio de risco, na minha visão, relativo ao setor. Você tem um bom fluxo, você teve uma retomada do fluxo, você teve uma retomada do fluxo financeiro que passa pelos shoppings, o famoso NOI. Então, quando você tira esse grau de risco, você melhora, no geral, a sua precificação a respeito do determinado ativo. Então, eu acho que isso é um fator super interessante. E um outro fator que também é bom de ser pontuado é que hoje a gente está num momento da indústria de shopping em que você tem um fluxo de liquidez que você não tinha no passado. Então, você tem fundos fazendo captação, grandes captações. Inclusive, nós, no nosso fundo de shopping, estamos com uma captação em aberto. Você tem os fundos com essas captações. Você teve um movimento de consolidação da indústria. Então, você vê players tradicionais que, eventualmente, têm a necessidade ou o desejo de reciclar portfólio. Então, você tem aí um potencial vendedor e agora você tem os potenciais compradores. Ao passo que, na nossa visão, e eu acho que é consenso de mercado, você vai ter uma apreciação do valor patrimonial desses ativos. Então, vale lembrar que os ativos eles sofrem reajuste no seu valor patrimonial com os laudos de avaliação. Existem laudos que são feitos de forma semestral ou anual, a depender da companhia ou dos fundos, e essas alterações dos valores dos laudos patrimoniais, elas levam várias coisas em consideração, como macro, como CDI, como juros, etc. E a gente acredita que está num momento em que todas essas variáveis vão reprecificar os ativos, e isso demanda um pouco de tempo. Então, ao passo que você já tem um certo grau de previsibilidade da apreciação dos ativos reais, você ainda não tem, na prática, a apreciação dos valores dos ativos hoje. Então, se torna um momento oportuno para você fazer a aquisição. É a destrava de valor, né? É a famosa destrava de valor. Então, quando você vê um fundo de shoppings, um FII, que é pagador de dividendo, você olha 2 componentes. Você olha a distribuição, que é o dividendo, e você olha o valor patrimonial, que é o quanto você investe naquele ativo. O que a gente enxerga hoje é um cenário em que o valor patrimonial da média da indústria tende a se apreciar por conta de toda essa reprecificação que eu comentei, macro, fluxo financeiro e etc., reajuste da economia. E você também tem uma visibilidade positiva na questão da rentabilidade. Por quê? Porque você está conseguindo repassar o valor nas locações, os lojistas estão conseguindo vender, o índice de inadimplência está baixo, se você considerar historicamente. O índice de ocupação dos ativos está alto, se você considerar historicamente. Então, você tem as 2 variáveis no vento a favor. Então, não é à toa que hoje você tem
vamos dizer, esse humor positivo para o setor de shoppings, assim como no passado recente você teve no de logística e no passado um pouquinho anterior você teve no setor de CRIs. E, Ronaldo, só para eu pegar esse gancho da questão dessa destrava de valor, como é que você vê hoje a relação do prêmio, do valor de tela para o valor patrimonial e com base nesse laudo de avaliação que você comentou, você acha que existe, então, vamos dizer, um duplo prêmio para ganhar nessa conversão do valor de tela para o valor patrimonial e do valor patrimonial por conta do laudo? Como é que você enxerga essa questão de momentos de mercado para o setor de shopping? Eu acho que tem 2 movimentos que estão na mesma direção. Primeiro, a questão do laudo, que eu comentei agora, e segundo, é uma precificação em bolsa. Como eu comentei antes, um investidor, quando vai fazer o seu processo de alocação de recursos, ele olha vários investimentos. Ele olha o risco no investimento e o retorno. Como eu comentei, a gente acredita que vai ter um fluxo de migração para os FIIs. Então, qual o cenário, qual o panorama que a gente tem? Você tinha um investidor que investia em CDI, quando o CDI estava 13,75, hoje, recentemente, baixou para 10,75, e existe uma noção de que esse CDI pode caminhar para o 9%. Você hoje ainda tem fundos de investimento imobiliário que estão pagando um yield anualizado da ordem de 12% ou 13%. Se você observar de forma histórica, esses fundos eles são precificados em bolsa a um dígito, a 9%, 9,5%, 8,5%. O que isso significa? Quando você olha em percentuais, parece muito baixo. A precificação é de 12% para 9%. Você olha, nossa, só 3%. Mas 3%, na verdade, é uma diferença de precificação de 33%. Né? Se você faz a manutenção do teu dividendo, para você reprecificar o teu ativo de 12% ao ano para 9% ao ano, significa que, num exemplo, para facilitar aqui, um ativo que vale 100, ele vai passar a valer 133. Então, você tem uma apreciação de 33% daquele ativo o qual você detentor. Os mesmos dividendos pagos, dividindo pela cota, que nesse teu caso estaria 133, chegar nesse yield de 9%, que é uma média da indústria que você entende que deveria rodar. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então, só lembrando o que é o dividend yield, é o quanto você recebe em dividendos mensalmente, você anualiza essa composição e você divide pelo valor da cota, seja o valor que foi pago, seja o valor patrimonial ou o valor de mercado, a depender da análise que vocês queiram observar. Mas a conta é a mesma em todos esses cenários. E aproveitando que você mencionou o BPML, o fundo de shoppings aqui da BTG Asset, o quanto que está entregando de dividend yield nos últimos anos? Legal. O estudo de viabilidade que hoje é público da nossa oferta, o que a gente fala é de um dividendo nesse primeiro ano na ordem de 12% ao ano. A gente tem o BPML, explicar de uma maneira rápida aqui para vocês, depois a gente pode falar um pouquinho mais da oferta em um outro momento, mas acho que não custa pontuar aqui. Ele é o nosso fundo, é o flagship do fundo de shoppings aqui dentro do BTG Pactual Asset Management. É um fundo que tem 7 ativos hoje dentro do seu portfólio, dos quais 5 nós somos majoritários, então a gente tem gestão ativa bem granularizada em todos, na verdade, porque nos outros 2 que nós não somos majoritários, a gente tem acordo de acionistas muito bem desenhado e somos super parceiros dos nossos sócios. É um fundo que tem uma diversificação geográfica muito bacana. Ele está em 5 estados do Brasil. São 5 ativos na região sudeste, 1 ativo na região norte e 1 ativo na região sul. A gente conta com um portfólio de quase 120 mil metros de área locável. A gente conta com um portfólio de quase 800 lojistas. A gente conta com uma ocupação super alta e um índice de inadimplência que a gente julga super baixo para o setor. E a gente está com a oferta justamente para aproveitar esse momento que eu comentei aqui para a indústria de uma forma geral. Então, a gente tem um pipeline. O que é o pipeline? Os ativos que nós potencialmente podemos fazer a aquisição. Um pipeline super bacana de ativos de altíssima qualidade que a gente julga que vão agregar valor para o fundo, que podem ter... Continuar o trabalho que está sendo feito. Exatamente, fazer um trabalho de gestão ativa. Então, essa oferta ela vem muito para gerar valor para esse fundo, e aí vai se tornar um fundo que potencialmente da ordem de 1,3 bi, que a gente acredita que vai ter uma liquidez super bacana e tende a ser um dos principais fundos da indústria no setor de shopping, que pode capturar esse movimento. Listado, né? Em bolsa. Listado em bolsa. Bom.
renda mensal, listado em bolsa e ótimo momento aqui, tanto no cenário macro quanto micro, que a gente comentou aqui durante o nosso bate-papo, do setor de shoppings como um todo. É isso. Ótimo. Quer fazer a última, Fonte? Vamos lá, acho que a gente sempre tenta terminar de forma descontraída aqui, Ronaldo. Para todo convidado que vem, a gente pede alguma curiosidade, algum fato aí durante da carreira que foi marcante para aquele profissional. Pode ser uma história, uma situação, enfim, acho que, assim, te pegando meio de surpresa aí, a gente queria que você contasse uma curiosidade sua, de personalidade, né? De personalidade para nossa conversa. Pudesse comentar alguma curiosidade sua aí nessa tua carreira que te marcou e acho que seria interessante compartilhar com o pessoal. Legal. Eu tenho uma vertente que me enche de muito orgulho, que é pessoal, mas também é corporativa. Então, acho que foi a primeira coisa que me veio quando vocês fizeram a pergunta. Aqui no BTG Pactual, a gente tem um programa que se chama BTG Pactual Academia, que ele é um curso de formação no mercado financeiro, um curso interno para funcionários do banco. E nesse curso é um curso de duração de 2 anos, que os sócios e profissionais sêniores do banco ministram as aulas. Então, o objetivo desse curso é homogeneizar o conhecimento e de uma forma que quem de fato está atuando, quem de fato está lá na prática, tradando, operando, fazendo a gestão, ensine a parte acadêmica de uma forma muito prática, muito do dia a dia. E é um curso super bacana, é um curso que já formou centenas de funcionários aqui do banco. É uma vertente de educação, é uma vertente de desenvolvimento pessoal, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, muito embora eu seja de real estate, eu dou aula de real estate, eu dou aula de finanças. Você é um professor de pós-graduação. E eu faço parte da curadoria, junto com alguns outros sócios daqui do banco. Então, a gente faz toda a organização desse curso de formação interna. E é um curso muito bacana, que ele tem de fazer a aproximação geracional dos novos funcionários com os sócios, mostrar todas as áreas que a gente tem. Aqui a gente tem diversas áreas, o ecossistema do banco é gigantesco, então a gente tem de aproximar. É um curso que fomenta a meritocracia, que é algo super forte aqui da nossa cultura. Então, quem vai bem, quem performa bem, tem a oportunidade de ir para as áreas, de conversar com os gestores, de eventualmente prestar um processo fazer a sua migração. E fortalece bastante o nosso partnership, né? Que é essa sensação de pertencimento, de que somos sócios, que gostamos de trabalhar em equipe. Então, é um trabalho que a gente faz de forma pro bono, vamos dizer assim, a gente faz fora do expediente, a gente ministra essas aulas, toma bastante tempo, mas é extremamente gratificante. Então, eu até tô sorrindo falando aqui. Dá para ver o brilho nos olhos. Então, é uma vertente de educação e desenvolvimento que me enche muito de orgulho e eu acho que é super importante aqui na cultura do banco. E assim como me enche de orgulho, eu tenho certeza que os outros professores e os outros membros da curadoria também têm esse baita orgulho, que não tem tanto a ver com real estate, muito embora eu também dê aula o curso de real estate sou eu que ministro, mas eu acho que é uma curiosidade aqui, pessoal / corporativa. Legal, bacana. Bom, obrigado, Ronaldo. Obrigada, Ronaldo. Queremos ver você aqui mais vezes. Combinado. Eu que agradeço. Obrigado novamente por me chamar, pela oportunidade. Espero que o papo tenha sido bacana e útil para vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Esse foi mais um BTG Asset Talks. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast e no YouTube. Até mais.